Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Traçando Rotas. Eu sou a Mari Machi e aqui eu ensino você como realizar o sonho de viajar para fora do Brasil. Aquele sonho que às vezes a gente tem desde criança, né? Desde pequenininho, conhecer outros países, outras culturas e ainda não tirou do papel. Eu tô aqui justamente para te ajudar a fazer isso. E no tema da live de hoje, a gente vai falar o porquê para você também pode ser fácil viajar para o exterior. Primeiro de tudo, se vocês tiverem qualquer dúvida, vão me mandando aqui que no final da live eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, quando eu falo aqui que é mais fácil viajar do que parece, viajar para o exterior do que parece, que é só ter coragem, se programar e realmente ir, tem muita gente que diz, né? Ai, Mari, mas pra você é fácil falar, você já viajou várias vezes. Sim, pra mim hoje é fácil falar porque eu já viajei várias vezes. Mas eu não aprendi sabendo, né? Eu precisei começar também. E como vocês sabem, a minha primeira viagem pra fora do Brasil foi pro meu intercâmbio, né? E eu fiquei 8 meses lá, então foi dando a cara pra bater mesmo, assim, real, oficial. Eu tive que dar a cara pra bater também. E de lá em diante, gente, meu coração viajante viu que realmente viajar não é um bicho de 7 cabeças, que é muito mais fácil do que a gente pensa no fim das contas. E como eu sempre falo aqui, no fim, tudo dá certo. No fim, tudo dá certo, tudo fica bem. E se você acha que, então, pra mim é fácil falar porque eu viajo bastante, e que pra você vai ser muito mais difícil porque você não tem experiência, porque você não se sente pronto, porque você não acha que seja tão fácil assim, então fica aqui comigo que na live de hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Então, gente, não tem uma mágica, infelizmente, pra aprender a viajar e muito menos pra criar coragem pra isso, né? O segredo é realmente se programar, priorizar, principalmente priorizar e realizar. Porque como eu disse, parece ser um bicho de 7 cabeças, parece que vai ser horrível, que é muito difícil, que você não consegue, mas no fim não é nada disso, é bem mais simples do que a gente pensa. E também, como eu falo aqui, parece fácil pra mim, porque eu já viajei várias vezes, mas acontece que eu realmente tive que começar, né? Se você parar pra pensar, tipo, por que hoje em dia eu digo que você pensa que é fácil pra mim? Porque eu comecei, eu tive que começar, eu tive que fazer a primeira viagem, eu tive que dar a cara pra bater realmente também, né? E é isso que você precisa fazer, encarar os medos, ansiedades, pra tornar esse sonho realmente real. Porque é o que eu falo aqui pra vocês. Gente, parece fácil, né? Porém, eu ainda fico bem nervosa. Eu sei que às vezes pode ser meio difícil de acreditar, porque nas redes sociais a gente sempre mostra só a parte boa de viagem. Mas eu fico bem nervosa, ansiosa e todas as sensações que vocês devem sentir quando pensam em viajar pro exterior. Eu sinto tudo isso até hoje também. Não desaprendi a ter medo ainda. E é normal ter medo, ficar ansioso, achar que vai dar tudo errado, que vai ter vários problemas, que alguma coisa vai acontecer. O que não é normal é desistir por sentir esse medo. Isso não é normal, isso não pode acontecer. Então, até hoje, nas minhas viagens, eu fico sim com medo, eu fico sim nervosa, eu fico bastante ansiosa. Mas a verdade é que eu não deixo de viajar por causa disso, né? E essa que é a verdade, é que eu não deixo só de viajar por causa disso. Por isso que pra mim parece ser fácil. Porque o sonho de conhecer outro país, outro lugar, o lugar que eu tô indo, que eu sempre sonhei, é muito maior do que o medo do desconhecido, por exemplo, né? Eu tenho muito mais vontade de conhecer outros lugares do que medo de chegar lá e não saber o que fazer. Essa que é a real, é por isso que no fim das contas acaba parecendo que pra mim é mais fácil. E é o que eu falo, eu deixo pra pensar, né, que eu tô chegando no desconhecido só quando eu tô no avião. Porque eu realmente sou bem nervosa, bem ansiosa. Então, inclusive, minha viagem pra África do Sul eu fiquei bem tensa. Então, o que eu faço? Eu deixo pra pensar tudo isso só quando eu já tô dentro do avião. Porque aí é sucesso, não tem o que fazer, né? Você não tem como voltar. Não tem mais o que fazer, não vai rolar voltar, então pronto. E eu sou bastante movida pelo impulso, né? Eu já falei aqui pra vocês que
eu compro bastante, tipo, se eu acho a passagem barata, eu vou lá e compro. Então isso facilita um pouquinho esse começo da viagem, sabe? Eu vou lá, compro, e depois, quando eu tô dentro do avião, eu penso, meu Deus, e agora, né? Estou chegando em mais um país, em mais um destino, e o que eu vou fazer? Então isso é muito bom, às vezes, né? Nem sempre, mas até hoje deu certo, até hoje funcionou. E eu sei, gente, que pensar que está indo para um lugar totalmente desconhecido, sem ninguém conhecido por lá, acho que principalmente por não ter ninguém conhecido por lá, né? Alguém que não fala a sua língua, não é os mesmos costumes que a gente está habituado, é realmente amedrontador. Mas você já pensou, tipo, enquanto isso pode ser emocionante, enquanto isso pode trazer tanta realização, tipo, se sentir realizado por estar realmente realizando um sonho, de estar num lugar que você desejou e batalhou realmente para estar lá, é nisso que você tem que focar. Quando você tá com medo, quando você tá ansioso, é nisso que você tem que focar. Porque não vai chegar um dia que você vai ter um estalo na tua mente e você vai pensar, nossa, agora eu tô pronto para viajar. Tô preparado, bora viajar. Não, isso não existe. Embora eu também quisesse, né? Se alguém descobrir essa mágica, me ensina. Mas realmente não existe. Não vai chegar um dia que você vai estralar os dedos e vai pensar, pronto, agora estou pronto, vou viajar. Senti isso no meu coração, bora. Não, isso não acontece. Então é quando você estiver com medo, pensando realmente no desconhecido, que pra mim é muito mais fácil falar do que pra você realizar, que você deve focar no seu objetivo. Focar no que você quer, né, no seu sonho, no que você tá priorizando ali. No seu sonho real, de parar e pensar por que você começou aquilo. Por que você deseja viajar para o exterior? O que te inspira realmente a fazer isso? E focar mais no que te encoraja de fato. Muito mais do que no que te amedronta realmente. Sempre que a gente foca no medo, nas coisas que assustam a gente, né? As coisas realmente ficam mais difíceis de acontecer. Então evita pensar no que você vai enfrentar durante essa viagem e foca nos benefícios que isso vai te trazer no conhecimento, no crescimento, na evolução pessoal que você vai ter, no sonho, né, realizado de tantos anos, de tanto desejo. Meio romântica tudo isso, né? Mas é verdade, gente. Focar no medo e no problema não ajuda em nada na hora da gente viajar. Só atrapalha realmente, né? Então não ajuda em nada realmente na primeira viagem pro exterior, em nenhuma, muito menos na primeira. Então parece romântica, mas é verdade. Focar realmente nos problemas, no que te dá medo, no que é ruim, no que pode acontecer, não vai te ajudar em nada. Nada, nada, nada. Então foca na adrenalina, nas sensações. É assim que eu faço. Porque, como eu falei, eu sou impulsiva realmente, né? Eu vou lá e compro a passagem e tal, e às vezes eu fico com muito medo, assim. E aí, quando eu tô organizando a viagem, quando eu já comprei a passagem, quando eu tô nessa fase de organização, de ir atrás dos pontos turísticos e tal, eu realmente foco na emoção que vai ser estar lá. Tipo, nossa, eu vou conhecer a Torre Eiffel, eu vou pro Museu do Louvre, eu vou pro Vaticano, eu vou pro Coliseu. Então, eu foco nesses pontos, nessa parte, no que vai ser bom. E aí eu realmente deixo pra sentir medo quando eu tô lá no avião. Porque realmente, quando você tá no avião, não tem mais volta. Até tem, né? Mas quando acabar a sua viagem. Mas aí realmente não tem mais o que você fazer. Não tem como você desistir dessa viagem por medo, por exemplo. Então é uma estratégia bem boa. Quando você tiver com medo da tua viagem, foca realmente no porquê que você escolheu aquele lugar, quais são os lugares daquela cidade que você quer conhecer, que pontos turísticos que você sempre sonhou em visitar, e foca nessa energia para que você não realmente fique com medo e desista. O meu intercâmbio em Dublin, então, foi realmente bem assustador, assim. No começo, eu fiquei 1 ano todo programando ele, organizando tudo, até porque eu deixei muita coisa pra trás, assim, né, que eu precisava resolver. E eu fiquei 1 ano, assim, na adrenalina, tipo, nossa, como vai ser massa, eu vou ficar lá estudando inglês, em outro país, outra cultura. Nossa, eu foquei muito nisso. E aí, quando começou a chegar, tipo, dezembro, essa época do ano, assim, por exemplo, que aí é uma época bem família, né, Natal, Ano Novo, aí começou a bater uma bad. Aí eu fiquei pensando, gente, por que eu tô fazendo isso?
né? Porque, tipo, eu posso estudar inglês aqui, eu posso só viajar pra conhecer outros países, eu posso, sei lá, eu tenho uma vida boa aqui, eu moro com, né, fico em casa com os meus pais e tudo mais. Por que eu realmente estou abandonando tudo isso pra, né, ter uma experiência? Só que aí já era um momento, era quase estar no avião. Eu já não podia desistir, porque eu já tinha pago todo o meu intercâmbio, eu já tinha vendido meu carro, eu já tinha todo o dinheiro do intercâmbio, eu já tava com tudo pronto mesmo. Eu só ia porque eu embarquei em janeiro, né, dia 8 de janeiro. Então só faltava embarcar. Mas eu fiquei com muito medo. Quando realmente chegou essa época, eu fiquei, gente, não, isso não é pra mim, eu tô ficando louca. E aí foi quando a minha família começou a falar, não, olha que massa. Os meus amigos começaram a falar, tipo, que massa, que experiência legal que você vai viver. E aí foi me acalmando, assim, sabe? Eu tentava realmente pensar em tudo que eu ia viver, tudo que eu ia experimentar de novo, né, nesse lugar, as experiências realmente que eu ia ter morando em outro país, imigrando na língua, o quanto que eu ia aprender de inglês e tudo mais. Mas foi um tempo, assim, de muita adrenalina, tipo, 10 meses de muita energia, tipo, muito feliz com a decisão que eu tinha tomado, com o que eu tava planejando, e um mês de reflexão, assim, total, de tipo, meu Deus, isso não é pra mim. E aí não dava mais, não tinha mais o que fazer, eu já tava com tudo pronto pra embarcar, tudo pronto mesmo, já tinha começado a arrumar as malas, e aí não tinha mais volta. Então aí realmente foi uma experiência incrível, tipo, hoje eu recomendo pra todo mundo, quem quiser aí fazer um intercâmbio, só vai, porque é uma experiência realmente incrível. E outra viagem que eu senti muito medo foi a viagem pra África, que eu fiz no ano passado, em fevereiro. Isso, fevereiro de 2019. Eu não sei dizer bem o porquê, mas eu fiquei bem aflita com a África, assim. Eu acho que por ser um destino bem diferente do que a gente estava conhecido. O destino, quando a gente foi pro Egito, foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive. Eu acho que por ser uma cultura muito diferente do que a gente está habituado, não sei dizer. Mas a África, o que aconteceu? Uns dias antes de a gente ir, eu tive a infeliz ideia de ler sobre a cidade, assim, sobre a segurança e tudo mais. E eu vi muita gente falando que Joanesburgo era muito perigoso para mulheres, que a cultura do estupro ainda era muito forte lá. E aí, quando a gente tava no avião, né? Porque eu deixei pra pensar tudo isso no avião, porque eu já tinha comprado a passagem mesmo, já tinha tomado. Deu altos BO, já tinha tomado a vacina da febre amarela, mesmo com vários rolos que deu. Então, aí eu comecei a pensar nisso no avião e eu tenho um problema sério que, assim, eu faço 90% da viagem de boa. Aí quando falta, tipo, uma hora, assim, pra chegar no destino, 2 horas, 1 hora, quando a gente tá quase chegando, eu começo a ficar nervosa. Eu começo a ficar aflita. Porque aí eu acho que cai real a ficha, assim, né? Tipo, você tá chegando, e agora? E aí eu não consigo assistir filme, eu não consigo mexer no celular, eu não consigo ler, eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar em mais nada. E aquele avião não rende, não pousa, não faz nada. E aí são momentos de verdadeira tensão pra mim, que eu luto comigo mesma. E aí acalma, né? Porque você chega e não tem o que você fazer. Já foi mesmo. Mas são momentos assim que eu fico bem nervosa mesmo. É bem normal. Como eu disse pra vocês, parece que pra mim é fácil, mas eu fico bem aflita. Normalmente, todas as viagens isso acontece. Assim, a última hora de voo pra mim é bem complicada. Eu fico bem tensa. E faz parte esse medo que a gente sente, assim, porque realmente é o desconhecido, e como eu falei, eram culturas muito diferentes, tanto do Egito quanto da África do Sul, são culturas muito diferentes que a gente encarou. Então, esse medinho de não saber o que vai acontecer, de como que vai ser a viagem e tudo mais, realmente dá um friozinho na barriga, né? Em nenhuma das viagens eu tive problema, tá? A viagem do Egito até eu fiz com uma agência. E a viagem da África foi 100% sozinha. Isso que às vezes dá um medo, assim. Você fica tipo, meu Deus, eu tô fazendo isso de novo. Eu vou chegar lá, não tenho ninguém. Vou ter que chamar um Uber, ir atrás de chip de celular. Isso acontece, gente. Acontece bastante. Então eu acho que foi esse choque cultural mesmo. Por não saber realmente o que ia acontecer. Esse não saber o que vai acontecer amedronta ainda. Porque realmente você não sabe o que vai acontecer. Pode ser uma viagem incrível, como pode não ser. Todas as minhas viagens até hoje, graças a Deus, foram incríveis. Nenhuma tive nenhum problema, nem no meu intercâmbio, nada. Uma viagem agora, né, dando uma quebra com a África, uma viagem que eu me senti muito tranquila e muito confortável
foi a viagem que eu fiz pro Chile e pra Argentina. Eu acho que por serem países mais pertinhos, né? Então, é por onde se você tem esse medo, é por onde eu aconselho começar. Porque você se sente mais em casa, digamos assim, né? É muito mais confortável. Eu acho que porque o voo também é pertinho. Se eu não me engano, são 4 horas de voo até a Argentina, até Buenos Aires, né? E daí depois é 2 horas de voo. São voos bem curtinhos, assim, consideravelmente curtos. Então, foram as viagens que eu realmente me senti mais tranquila, me senti mais à vontade, assim, que eu não tive essa tensão dentro do voo, que eu não fiquei com o medo de chegar lá, realmente. Eu fiquei bem tranquila. Então, se você de repente tem medo, né, de viajar para tão longe, nossa, ficar tantas horas dentro do avião, mas vai ser longe, não sei como é que vai ser quando chegar lá. Eu realmente aconselho começar por um destino assim mais próximo, para que você realmente se sinta mais confiante. Porque pra mim, foi realmente destinos que eu fiquei bem tranquila. Eu fui pra lá em março, abril, acho que abril, se eu não me engano, de 2018. E foi realmente uma viagem incrível, muito legal. E que eu fiquei bem tranquila, realmente. A África, inclusive, foi um ano depois, que foi quando eu fiquei mais nervosa, assim. Fazia bastante tempo, inclusive, que eu não ficava tão nervosa pra uma viagem quanto eu fiquei pra África. Mas acho que também foi um pouco porque a gente decidiu meio na loucura, que nem sempre, né? Mas a gente decidiu meio na louca, assim, ir e tudo mais. Mas foi incrível também, a gente fez passeios maravilhosos por lá. Então, mesmo assim, com tudo isso, né? O principal que vocês podem estar pensando aí, me falando, eu já recebi, inclusive, várias mensagens aqui no direct. Por isso, inclusive, que eu trouxe esse tema pra live, que você deve estar pensando aí. Mari, beleza, né? Mas pra você é fácil falar, porque você já viajou várias vezes. E como eu já falei várias vezes aqui hoje, eu tive que começar também, né? E eu comecei com o meu intercâmbio, depois dentro do intercâmbio eu fiz todas as minhas viagens sozinhas. A gente ia bem na louca, 2 amigas, e a gente ficou em couchsurfing, a gente fez umas loucuras bem louca mesmo. Então, assim, você só tem que começar, porque depois que você começa, você cria coragem, você vê que você consegue, aí não tem mais o que te pare. Você vai com medo mesmo, assim que nem eu, você passa mal no avião, mas você vai embora. Mari, mas eu não me sinto pronta pra viajar pro exterior. Tudo bem, mas algum dia você vai se sentir? É aquilo que eu falei antes, você não vai acordar um dia, você vai ter um estralo na tua cabeça e pensar, nossa, hoje eu acordei pronta pra viajar pro exterior. Isso não acontece. Infelizmente, isso não acontece. Você só vai se sentir pronta quando você estiver indo. E pra você ir, você tem que ter essa coragem, encarar esse medo, enfrentar esses nervosismos, esses medos, essa insegurança e ir realmente. Então, se não se sente pronta hoje, mas amanhã você vai se sentir? E ano que vem? Até quando, né? Você vai atrasar esse sonho, atrasar de realizar esse sonho porque você não tá pronta ainda. Então, agiliza que talvez você nunca esteja pronta. Eu tenho medo de viajar sozinha, não tenho ninguém pra ir comigo. Eu entendo bastante, como eu já falei pra vocês, eu até prefiro viajar acompanhada. Já viajei sozinha, gosto também, é muito bom, uma paz bem, bem boa. E você sempre faz muitos amigos. Mas eu entendo a questão de não querer viajar sozinha. Só que não dá pra você desistir por causa disso. Porque às vezes o que a gente tem que entender também é que assim, o meu sonho hoje é de conhecer Nova York, por exemplo. Mas pode não ser de nenhum amigo meu ao meu redor, ninguém quer ir comigo pra Nova York. Então eu nunca vou ir pra Nova York porque não tem ninguém pra ir comigo. Não dá, né? Então, agiliza, realiza esse sonho, procura nas tuas rodas de amigos. Se realmente não tiver ninguém pra ir com você, vai sozinha. Encara esses medos, faz as coisas que te deixem tranquila, que amenizem o teu medo e vai. Mari, beleza, mas os lugares que eu quero ir são todos muito caros e tal. E realmente, né, gente, agora a gente tá numa alta bem, bem alta do dólar, do euro, tá bem complicado. Então o negócio é escolher destinos que não estejam tão caros. Destinos que a moeda, por exemplo, esteja desvalorizada, ou que esteja equivalente ao real, né? Que aí fica mais barato pra gente viajar. Esses nossos países vizinhos agora estão em uma ótima condição pra gente viajar. Então, bora pro Chile, pra Argentina, pra Bolívia, pra Colômbia. Bora conhecer um país assim, enquanto não cai realmente esse dólar, esse euro, pra gente poder viajar pra outros lugares.
Não desiste de viajar só porque os lugares que você quer ir estão caros, tá? Procura outros lugares, tem lugares incríveis que estão baratos. O próprio Egito é um destino barato para ir, tá com fronteiras abertas. Então, pesquisa aí, não deixe de viajar por causa disso. E quais são os principais erros que a gente comete na hora de fazer isso, né? Preciso dizer qual que é o primeiro erro a ser cometido aqui? Preciso, né, gente? E eu vou falar 1000 vezes até vocês abandonarem realmente isso. Deixar de viajar por medo. Isso que não pode acontecer nunca, jamais. E que é bem comum a gente acabar fazendo isso, né? Porque o medo realmente impede a gente de fazer muita coisa que a gente sonha. Mas não dá. Deixar de viajar por não se sentir pronto, não se sentir seguro, porque você nunca vai estar pronto, você nunca vai se sentir seguro o suficiente, então não dá pra deixar de viajar, vai com medo mesmo. Vai, na viagem do meu intercâmbio, eu tava morrendo de medo, eu fui com medo mesmo, e tamo aí agora viajando pra tudo que é lugar. Outro também muito óbvio e também muito dito aqui, né? E vou falar sempre que possível, programar e organizar a viagem. Isso é a alma do negócio, né, gente? Porque como é que você vai se sentir confortável, confiante, numa coisa que você não conhece? Uma coisa que você não sabe como que vai acontecer, né? Realmente você não conhece. Não vai. Então, portanto, saiba tudo que vai acontecer na tua viagem, né? Organize ela para que você se sinta seguro, sabendo que, tipo, então eu vou chegar lá tal dia e vai acontecer isso, eu vou fazer tal passeio, eu vou comentar tal lugar. Então, saiba o que você vai fazer, porque isso vai te deixar mais tranquilo, isso vai amenizar bastante o medo de viajar para o exterior, por exemplo. Claro que no momento real é muito mais difícil de você manter a regra, né? Mas aí você já vai estar lá, então pronto. Seja flexível com a sua viagem, seja flexível com você, mas programe e organize tudo para que você se sinta confiante o suficiente para ir, para realizar, para que você não desista da sua viagem por causa disso, né? Por realmente não saber o que vai acontecer. Então, quando você sabe, né? Sabe mais ou menos o que vai acontecer, você se sente muito mais confiante, muito mais tranquilo e as chances de você desistir da sua viagem são bem menores. Então, o jeito certo da gente enfrentar de uma vez por todas esse obstáculo, né? De ser fácil para viajar para você também, quanto vocês pensam que é para mim. Então, a verdade é que existem várias e várias formas de deixar a gente mais tranquilo com a viagem para o exterior. E são métodos que eu normalmente uso, até para me acalmar também, né? Como eu acabei de falar para vocês, eu fico bem nervosa, fico bem ansiosa principalmente, né? A ansiedade anda comigo a vida inteira. Então, no primeiro momento, você deve pensar para onde você quer ir. Pensa aí agora, reflete agora, para onde que você quer ir? Que lugar é o teu maior sonho realmente conhecer? E o que te impede? Sem ser dinheiro, tá, gente? Eu sei que dinheiro realmente é um grande obstáculo, mas já tem várias lives falando sobre isso aqui, então se o dinheiro é um obstáculo teu, corre aqui no feed e vê, dá uma olhadinha. Então vamos focar no que realmente impede você de viajar. É o medo do desconhecido? Medo por estar em algum lugar distante, sozinho, insegurança, falta de confiança em si mesmo? Pense nesses problemas e o que faria para te tranquilizar. Contratar uma agência, por exemplo, para você vai ser uma solução? Então contrate, não tem problema nenhum em você fazer a sua primeira viagem para o exterior com uma agência se você acha que isso vai te deixar tranquilo. Viajar para um lugar mais perto vai te deixar mais tranquilo? Então comece por países mais próximos. Como eu falei, a minha viagem para o Chile e para a Argentina foi realmente a que me fez mais me sentir em casa. Acho que porque eu estava tão próxima, parece ser mais fácil resolver se acontecer alguma coisa, se a família precisar e te acudir. Então, se isso te deixa mais tranquilo, comece com países mais próximos, né? Comece com países aqui do ladinho, que você se sinta realmente mais confiante. Tem medo, por exemplo, por não falar inglês? Então, que tal um país que fale português, né? Tem vários países pelo mundo que falam português. Ou então o espanhol, que daí pra você arranhar ali um portunhol é bem mais fácil, né? O principal, né, nesse tema é que você arranje soluções para os seus problemas. Para os principais problemas que você tem, que você vê quando você pensa em viajar para o exterior. Para que o que te impede realmente na hora de viajar. Normalmente eu viajo sozinha, ou seja, sem agências, e vou citar agora aqui para vocês algumas das coisas que me tranquilizam também na hora de viajar e que vão ajudar vocês também.
Então, primeiro de tudo, pense com cautela no destino. Como eu disse, se você tem medo de ir para longe, pelo fato de você realmente estar muito longe, sei lá, muitas horas de voo, se eu precisar de alguma coisa muito longe para alguém ir. Então começa por países realmente aqui mais próximos, aqui da América do Sul. A Argentina, por exemplo, eu fui para Buenos Aires, mas tem cidades incríveis ali ao redor, por toda a Argentina. E dá um ar de você estar realmente mais perto de casa, né? E tem muitos lugares legais para conhecer. Então começa com um país assim, mais pertinho, divisa, Uruguai, para você realmente se familiarizar mais, se sentir mais confiante. Depois eu fiz uma live inteira aqui, gente, falando sobre o seguro viagem, que eu acho uma coisa muito importante. Eu não viajo sem porque me tranquiliza, é uma segurança pra mim. Eu realmente bato o pé nisso, bato o martelo nisso. Eu não viajo sem seguro, nem que seja pra perto. Eu fui pro Chile e pra Argentina, contratei seguro. Então pode parecer bobeira agora, né? Mas ele realmente tranquiliza bastante, pelo fato de você se sentir mais amparado, sabe? Caso venha acontecer alguma coisa. Na live eu falei vários e vários benefícios que o seguro viagem tem. E que não são só no caso de você sofrer algum acidente ou ter algum problema de saúde. Ele tem vários outros benefícios que às vezes a gente nem sabe. Então ele realmente tranquiliza. Eu faço realmente porque me tranquiliza na hora de viajar. Então, se você ainda não viu essa live do seguro, vê lá. Eu tenho certeza que quando você for viajar, se você pensar em seguro-saúde, você vai ver como te tranquiliza também. Outra coisa que eu sei que as pessoas têm muito medo é na hora de chegar no país. Eu sei que amedronta bastante. Então, como é que eu vou chegar lá e ir atrás de um Uber? Eu já falei também em outras lives aqui, mas você pode contratar um translado. Inclusive, tem um site que eu uso bastante para comprar passeios que vende a questão dos translados, que é o Get Your Guide. Eu já falei muito sobre ele aqui. E você pode contratar o translado só para ele te levar do aeroporto até o hotel, até a sua hospedagem. Então, é bem legal também. E se isso for realmente te tranquilizar, o que pode realmente, porque sempre quando a gente fica nervoso, a gente pensa no primeiro impacto que a gente vai ter no aeroporto, né? Então, esse primeiro impacto, você vai pensar que vai ter alguém lá te esperando, que vai dar tudo certo, que ele vai te pegar, vai te deixar no hotel. Então, contrata um translado também. Esses 3 são os principais itens para que você se sinta realmente mais tranquilo e mais seguro na sua viagem. Pensar bem no destino, se você acha que viajar perto vai te deixar mais tranquilo. Depois, contratar o seguro viagem deixa a gente muito mais tranquilo. E o terceiro, contratar um translado realmente para você fazer o caminho aeroporto hospedagem. Isso realmente tranquiliza, né? Saber que vai ter alguém lá te esperando e tudo mais. Então, faz essas coisas que te tranquilizem. Pensa no que você tem medo. Tipo, então se eu tenho medo de chegar no aeroporto e não saber me virar, pronto, vai lá e contrata esse translado. Eu tenho medo de ter problema com hospedagem, que nem você teve em Londres. Eu já falei também, contrata 2 hospedagens, vai lá ou tem uma segunda opção, já uma segunda carta na manga, para se alguma coisa acontecer naquele lugar, já tem aquele endereço, já tem aquele número de reserva, nome de hotel, tudo mais. Então, pensa o que realmente te deixa com medo, o que realmente te assusta, te impede de viajar e faz as coisas que te tranquilizem com relação a isso. Contratar os passeios é uma coisa que me tranquiliza, que eu gosto bastante, porque eu não gosto de chegar lá e daí começar a decidir o que eu vou fazer. Então, eu sempre contrato já direto aqui no Brasil. Então, pensa nessas coisas que realmente te dão medo, que te deixam assustado, que te impedem de viajar hoje e faça as coisas que te tranquilizem. Que aí, na hora de você viajar, aí você se preocupa só realmente com a chegada do país quando você estiver no avião, que nem eu faço. Que aí a ansiedade já era, já não tem mais o que fazer, você já tá lá indo lá e pronto. Então, o primeiro passo para tudo, como eu disse antes, você precisa refletir bastante sobre o que você tá com medo de viajar. E resolver isso de uma vez por todas, porque só assim você vai ficar tranquila para ir realizar esse sonho que você tem desde criança. Então, pensa nesses teus medos, vai atrás deles, resolve todos eles e começa a idealizar esse sonho de infância aí desde já, para que você realmente ano que vem já comece o ano viajando, já comece o ano programando toda essa viagem. Gente, então era isso. Deixa eu ver que tem uma pergunta.
Meu irmão falou que o primeiro país que ele foi pro Paraguai, o meu também, tá? Só porque eu contabilizo só com avião. É normal passar mal no avião? É normal. Não é normal, mas assim, tem toda a questão do avião, tem muita questão de organismo para organismo. Então, se você já passa mal, por exemplo, em carro, em viagem, ou se você tem problema com ansiedade, é bem interessante que você já tenha alguns remedinhos para isso. Seja ele para enjoo, né, para passar mal realmente, tipo, no carro. Um Dramin, por exemplo, sempre vai bem no avião. E se você tem ansiedade, se você sofre já com ansiedade, é muito bom que você tenha o remédio junto com você. Porque eu, por exemplo, eu não tomo remédio para ansiedade, mas eu sou muito ansiosa. Então, eu sei que quando eu fico muito ansiosa, eu preciso aprender a controlar a minha crise. E mesmo assim, eu tenho um calmante natural pra, tipo, não dar nenhum BO. Então, não é que seja normal, mas não é um negócio também muito estranho. Depende muito de organismo para organismo. Então, sempre é bom ter... eu tenho uma farmácia junto comigo sempre, então é sempre bom ter um remedinho para ansiedade, um para enjoo, um para náuseas, vômitos, essas coisas, que aí caso alguma coisa aconteça no avião, ele não mexe assim, que nem carro, por exemplo, mas pode acontecer de passar mal, né? Gente, então por hoje era isso. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui. Nos encontramos novamente na quinta com um convidado especial para live. Então um beijo grande e até lá!